Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Vocês lembram quando a gente leu o texto de 1 Coríntios, do capítulo 7, do versículo 1 ao 5, onde toda a questão que estava ali relacionada na parte 1 que nós ministramos, foi em relação à imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, tudo que estava relacionado ao pecado da imoralidade. Por que, pastor, que é tão importante falar sobre isso? Porque esse pecado é um pecado contra o corpo. E esse pecado contra o corpo é o templo. Nós cantamos aqui, essa casa é sua. O corpo é o templo, aonde Deus habita. Hoje, Deus habita em mim, em você, nós somos templo. Por isso que nós devemos ser pessoas que andam conforme a palavra, de forma íntegra com Deus. Então esse foi o contexto da última pregação de 1 Coríntios 7, de 1 a 5. E agora nós vamos ver o que Paulo vai nos ensinar a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. E eu preciso que você entenda que eu até havia falado que nós íamos entrar para discutir sobre a vida do solteiro e da viúva. Porque na primeira mensagem nós falamos do cristão que tem jugo igual. Todos os dois, o casal, são da mesma fé. São batizados na mesma fé, e que depois nós iríamos trabalhar casais onde um e o outro não eram da mesma fé. Mas só que isso, se você for pensar, isso é muito raso, porque o que a palavra quer dizer está muito além de um relacionamento entre homem e mulher. Mas eu preciso ministrar para vocês sobre o relacionamento, para que vocês entendam a profundidade da palavra de Deus, o que ela quer realmente dizer com essas palavras, ou melhor, o que o Espírito quer dizer através da letra da palavra, porque existe aquilo que o Espírito está nos conduzindo a entender pela palavra, e é isso que eu preciso que você fique ligado, porque o mais importante não é saber o conceito, mas sim entender a profundidade desse conceito. E eu quero ler então, versículo 6. Vai ministrar, vai colocar para mim qual versão? Deixa eu ver se eu leio aqui ou leio aí. NVI? Tem aí a nova NVT. Vê se tem NVT para mim, por favor. A nova versão transformadora. Se tiver a NVT, isso. Essa aí é essa versão mesmo. Olha só, digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Paulo, ele traz uma orientação inicial.
ele traz uma orientação agora, depois que ele discorre a respeito da imoralidade, e que nós somos templo do Espírito Santo, e que devemos viver como templo do Espírito Santo, ele vai discorrer com a melhor forma de nós vivermos essa vida aqui. E Paulo então, por conta, né, do pecado, da imoralidade, e a maneira como estava sendo conduzidos os casamentos, ele dá um conselho para os que têm o dom de abster-se da relação sexual. É um dom. A pessoa não arder em desejo e não querer. É um dom. Jesus fala que uns nasceram eunucos. Ou seja, quem nasce eunuco nasce sem o desejo. Outros se fizeram eunucos. Decidiram. Tá? E isso é algo que nós precisamos entender. Mas se eu não consigo, então é melhor casar. Porque o não casar é viver naquela imoralidade e desonrar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quem consegue se manter assim, não por mandamento, a gente precisa entender. Você consegue se abster? Não por mandamento, não, eu tenho que ficar. Se a gente for olhar, por exemplo, há muitos anos atrás foi instituído dentro da Igreja Católica o celibato, baseado nesse texto. Então, você tem uma vocação, é ser sacerdote, quer dizer que você não pode casar, mas você também não pode viver na imoralidade. E o que a gente tem observado? Tanto pastores como padres, que muitas das vezes caem por conta da imoralidade. Então nós precisamos saber o nosso dom. Você tem condição de viver sem? É isso que Paulo está falando. Por quê? Porque é melhor casar do que arder em paixão. Aí no versículo 10, nós vamos ver a ordem de Deus para os casais cristãos. Por quê? Para a viúva e para os solteiros, é melhor ficar do jeito que está, se você conseguir. Não casa. Fica solteiro. Mas e o que Deus fala para os casais que são cristãos? O que é casal cristão, pastor? É o casal onde o marido é batizado, a esposa é batizada, eles congregam em uma igreja, eles tomam a ceia, e eles têm um acordo entre os irmãos, até comunhão com os irmãos. Tá? Então, para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Próximo. Mas se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. O mandamento de Deus, querido, para o casal cristão, é para que não se divorcie. Mas caso seja impossível manter a relação, então deverão ficar sem se casar. Ou reconciliar novamente, voltar um para o outro. Ou no último caso, esperar que o outro faleça, para aí você pode casar de novo, só nesse último caso. E aí você não pode pensar em assassinato, tá? Porque seria um outro pecado, aí não adianta. Tá? Então, às vezes a pessoa, não, vou matar o fulano então. Não pensa nisso, que aí você vai estar fazendo algo pior ainda. Se você quiser fazer uma oração para Deus levar, você faz. Tá? Deus, vem com juízo sobre a vida desse homem, Deus. Misericórdia, querido, não faz isso não. Melhor se amar. Agora, só dessa forma é que a pessoa pode casar de novo, quando os dois são casais cristãos. Por quê? Se porventura você contrair novo matrimônio, você está cometendo adultério, porque o cônjuge ainda está vivo. Pastor, com base em quê?
aquilo que Deus uniu, não separe o homem. A partir do momento que dois decidem fazer uma aliança diante de Deus, Deus une aqueles dois. Agora eles são uma só carne. E essa uma só carne não se desfaz mais. Não se desfaz. Só se desfaz com a morte de um dos cônjuges. Então, quando um deles promove o adultério, quer se separar e se casar de novo, promove o adultério. Fica claro? Mas a orientação de Paulo para os casais, agora, em julgo desigual, porque nós falamos a orientação de Paulo para aquele que tem julgo igual, dois cristãos. E o que é casal de julgo desigual? É o casal onde um dos cônjuges é cristão e o outro não. Para você entender, um dos casais, ele vem à igreja, toma ceia porque é batizado. O outro vem à igreja, mas não toma ceia e nem é batizado. Então, esse não é cristão. Esse não é cristão. Então, a pessoa está vivendo no julgo desigual. Pastor, o que é julgo? Antigamente, mas muito antigamente, na época dos meus avós, eles colocavam um pedaço de madeira assim na vaca. É o julgo. Para saber para onde é que ela tinha que ir. Para direcionar, para não mexer nem para um lado nem para o outro. Então, é o julgo. Aí você pega 2 bois e coloca. Se você pegar 2 bois novos e colocar o julgo nos dois, os dois vão sair feito um doido. Mas se você coloca num boi novo e num idoso, o idoso vai controlar o novo nos seus passos. Então, eles vão entrar num equilíbrio. Tá? Então, o julgo desigual promove uma desarmonia no casamento. Então, não é aconselhável que você que conhece a palavra, mas resolve encontrar uma pessoa que não professa a mesma fé, você vai pagar um preço alto pela vida que você vai ter. Você vai entender daqui a pouco. O preço é muito alto. Olha o que diz, versículo 12. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher, quando ele fala irmão é o crente, for casado com uma mulher descrente, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Não se separe. Tá? O cristão numa relação de julgo desigual, o cristão tem que permanecer casado, mesmo que esteja ruim, mesmo que esteja aquele negócio de confusão. Você só pode deixar, só o outro aqui pode te largar, mas você não pode largar. Continuando, versículo 13. E se uma irmã for casada com um homem descrente, e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Mas o contrário pode acontecer. Se o irmão é descrente, e ele quiser ir embora, deixe ali. Não precisa ficar com ele. Próximo. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa poderia ser salva por sua causa? Amém? Olha só, neste caso o cristão é aconselhado a permanecer em julgo desigual, pois santifica o outro da relação, que não é cristão, mas poderá vir a ser. Por essa razão, do processo da santificação,
é também com os filhos. Ou seja, a separação só pode ocorrer pela parte não cristã. Com isso, o cristão fica livre para casar novamente. Se ele era casado com um não cristão e o não cristão quer separar, o cristão fica livre para contrair novo matrimônio. Abrindo um parêntese, em relação aos filhos, eles são separados, ou seja, eles são santos para Deus, por meio de um dos pais serem cristãos. Eles têm o direito às bênçãos e promessas de Deus, até chegar o momento de seguir seu próprio caminho. Mas isso não significa salvação dos filhos, mas que eles vivem debaixo da bênção do pai e da mãe. Porque a partir do momento em que o filho, ele sai do período da inocência, e ele conhece o que é pecado, então ele já não tem mais desculpa para não reconhecer Jesus. Ele tem que fazer uma opção por continuar na mesma fé dos pais, ou do pai ou da mãe. E aí Paulo faz um resumo geral aos casais. Versículo 17. Somente, vamos ver, está diferente aqui, 17. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Próximo. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Querido, esqueça sua situação anterior a se tornar um cristão. Seus pecados foram perdoados. O que conta é daqui para frente. Viva de acordo com a palavra que aprendeste hoje. Viva de acordo com essa palavra. Melhor dizendo, não se culpe pelo seu passado, mas siga em frente para o seu novo futuro em Cristo. Regularize seu casamento. Se batize caso ainda não foi. Compartilhe da mesma fé do seu cônjuge. Tem motivos para que nós permaneçamos no mesmo estado. Qual estado, pastor? No estado no qual você foi chamado. Se você foi chamado a ser cristão enquanto estava casado, existe um motivo para você permanecer casado. Se você foi chamado enquanto você está solteiro, existe um motivo para que você permaneça solteiro. Então, isso é que nós precisamos entender agora, porque o que nós vimos até aqui foi o que pode e o que não pode. Como que é a lei do casamento? Quem é que pode casar de novo, quem é que não pode? Foi algo instrutivo. Mas por que disso tudo? Por que Paulo está falando isso tudo? Por que Deus permitiu escrever isso? Versículo 25. Nós vamos chegar lá. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista a dificuldade de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se você não tem esposa, não procure se casar.
Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. A intenção é poupá-los dessas dificuldades. Por causa da perseguição em que a igreja estava vivendo. E com a responsabilidade de expandir o reino, Paulo então dá este parecer. Vocês estão pegando agora por que Paulo está falando? Quando você é cristão, você agora tem uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade como cristão? Expandir o reino. Expandir o reino. Continuando no versículo 30, uma aplicação para quem deseja viver de forma a agradar a Deus, então. Porque o reino é viver para agradar a Deus e não a nós mesmos. Vejamos. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo, não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Logo passará. A vida de um cristão, querido, não pode ser vivida segundo os conceitos do mundo, mas segundo a vontade de Deus. É segundo a vontade de Deus que nós devemos viver. E porque, se nós observarmos, Paulo ele vai agora trazer para nós o que é que nos atrapalha a sermos cristãos como Deus quer que nós sejamos. No versículo 33, ele vai começar a dar os exemplos. Por que não é bom isso? Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em sua responsabilidade neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Vejamos aqui, Paulo então demonstra como os desejos individuais de cada um nos fazem escravos do mundo, segundo os padrões de relacionamentos humanos. No entanto, nós precisamos olhar com amor para os nossos próximos, e não há ninguém mais próximo de nós do que o nosso cônjuge, pois seria pior fazer a obra de Deus com desonra ao outro. O que Paulo está falando é assim: você vai ser excelente com Deus se você não tiver distrações, se você não tiver que se preocupar com trazer comida para dentro de casa, se você não tiver que se preocupar com o marido que vai chegar e com a janta que você tem que fazer. O que Paulo está dizendo é que você poderia se dedicar mais à obra do Senhor se você não tivesse estas preocupações, porque os tempos são difíceis e o reino precisa ser expandido. Paulo não está pregando contra o casamento, seria contraditório, mas ele está dizendo o que seria melhor para aquele que quer servir ao Senhor, a maneira como ele deveria proceder. No entanto, eu posso ser um exemplo para vocês de um casamento onde, como esposo, a minha esposa não me atrapalha a servir o Senhor, mas ela me ajuda. E como esposa, ou melhor, e ela como esposa, e eu esposo dela, eu não a atrapalho a servir a Deus, mas eu a ajudo. Aí é que está a diferença. Você pode casar sim, e deve, se não tiver o dom, porque quando são uma só carne, é melhor andar dois juntos do que um só.
Então não é contraditório, mas é uma visão de reino, você precisa entender isso. Porque a partir do momento que você se torna cristão, você tem uma responsabilidade de expandir o reino. E é muito mais difícil você cumprir com a sua responsabilidade diante de Deus, estando casado, e pode ser os dois crentes. Se um não entender esse princípio, acabou. A coisa não vai, não rompe. Não rompe. Versículo 36. Mas se alguém julgar que está agindo, se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme, e não houver urgência, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Faz melhor ainda. Versículo 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Aqui agora tem um mandamento de Deus. Aqui agora você já não pode casar com um desigual mais. Você estava com um crente, vai casar com um descrente? Não pode. Já tem que casar com um novo crente. O casamento, querido, é uma bênção, mas nem todos têm dom para se casar e viver um casamento de acordo com a palavra de Deus. Por isso que você precisa, a gente tem uma premissa que não é nossa, mas é de Deus, que você jovem, você precisa entender que existe uma pessoa que Deus reservou para você. Existe uma princesa para o seu príncipe, existe um príncipe para a sua princesa. Você não está disponível, não vai pôr lá no seu status do Facebook, do Instagram, disponível. Você coloca lá, reservado, você não sabe para quem ainda, mas vai chegar a pessoa. Você está reservado, reservada. Esse é o princípio. Entender que no momento certo, você está se guardando para aquele ou para aquela a quem Deus te preparou. Esse é o fundamento da fé cristã. Sabe por que tem muitas famílias destruídas? Muitas famílias onde filhos vão para as drogas, onde filhos vão para a prostituição, onde filhos vão para o roubo, onde filhos entram em depressão, onde filhos eles não são realizados por conta da desestrutura familiar. Viver fora da palavra de Deus. Viver fora da palavra de Deus. Não aguentou esperar aquele que te foi prometido por Deus. E esse não aguentar esperar, a pessoa peca. E aí, talvez, você engravida a pessoa que não era para ser o seu cônjuge. E você deixa de viver o melhor de Deus para a tua vida. Porque aquilo que estava reservado para você, que era para ser perfeito para você, você não quis. Porque não soube esperar no tempo de Deus. Então existe sim uma pessoa para cada um de nós. O que Paulo está falando aqui, por conta da imoralidade, essa imoralidade, ela nos faz adiantar o processo e viver aquilo que Deus não queria que nós vivêssemos. Tanto o casamento como servir ao Senhor é um desafio neste mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, é um mundo caído. O que Paulo quer dizer é que a obra do Senhor deve ser realizada por aqueles que foram chamados a caminhar com Cristo. E que muitas das vezes o casamento é um impedimento para realizá-lo. E por isso é melhor não casar e fazer a obra, do que casar e ficar sem fazer a obra de Deus. Pois o fruto da obra é superior à do casamento. Você entende que você foi chamado para ser algo maior do que o próprio casamento em si? E o casamento terreno te anula
com um casamento superior, mas ele diz que Deus deu dom a cada um, e da mesma forma que foi chamado, ele deve continuar, ou seja, se casado, continue casado, se solteiro, e não tem dificuldade com relação ao sexo, que se mantenha solteiro. E no último versículo, no 40, diz assim: em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que ao dizer isso, lhe dou um conselho do Espírito de Deus. Paulo finaliza o seu parecer, dizendo que toda a sua argumentação visa o bem-estar de cada um, segundo o Espírito de Deus. E segundo a palavra de Deus, você concorda comigo que segundo a palavra de Deus, a família é o projeto de Deus? Você concorda comigo? A família é o projeto de Deus. Mas qual família Deus está falando? De qual família Deus está falando? Das que nós vimos hoje? Deus está falando da família homem e a sua mulher e seus filhos. Esse modelo bíblico. Mas por que Paulo aqui dá prioridade maior à obra do que à família? Porque o que a gente percebeu aqui é que Paulo dá uma prioridade muito maior à obra do que à família. E a gente tem uma máxima aqui: primeiro Deus, depois a família, depois o ministério, depois o trabalho. Ou seja, o ministério está em terceiro aqui. Tem gente que coloca o trabalho e depois o ministério fica em quarto. Mas aqui Paulo está falando que não. O que Deus disse na criação, você lembra? O que Deus disse na criação? Eu vou te lembrar. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A família criada na terra tipifica o modelo da família no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não quer dizer que seja a versão final aqui na terra, esse modelo que nós temos, mas é um esboço do céu para a terra. É uma sombra do céu na terra da família. Mas quando chegamos em Jesus, é que realmente temos o real significado de família do céu, onde dar a vida um pelo outro é algo normal e essencial para um membro da família. A família como a qual conhecemos por criação de Deus na terra é um reflexo da família igreja, onde temos um Pai, o Espírito Santo e os seus filhos, sendo que Jesus é o primogênito de todos os irmãos. Por isso, a ênfase de Paulo em dar mais honra à vida para a família do céu do que a da terra. Parece contraditório, pois toda família, ela tem o exemplo no céu. Ela vem do céu para a terra. O céu, ele reflete aqui na terra uma sombra da família perfeita que lá existe: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho. Então Jesus é o primogênito de todos os irmãos. E dar mais honra a uma vida para a família do céu do que da terra, que parece contraditório, mas a estratégia maligna colocar isso na mente da pessoa. Não, é contraditório, isso é maligno, querido, não é contraditório. Porque se nós entendemos que é Deus em primeiro, então a família do céu vem em primeiro. E o que é o projeto de Deus? Gerar o que no nosso coração? Esse entendimento de buscar em primeiro lugar a família do céu. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Agora você muda: buscar em primeiro lugar a família do céu e a família da terra será concedida. Então, se você busca no céu, a da terra é consequência, porque é reflexo.
Mas não caia nas armadilhas de Satanás, porque Satanás vai jogar na sua mente aí agora, sim, uma dúvida: será? Será que vale mais a família do céu do que a família da terra? Será que você tem que prestar mais atenção na família do céu do que no seu cônjuge, nos seus filhos? Será? Mas quando você presta mais atenção na família do céu, a família da terra é abençoada e ela vai refletir e vai ser conforme a do céu, que é perfeita. Então talvez você ainda não viveu a família do céu na terra, porque lá atrás você pode ter errado em alguma área da sua vida. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer parte da família do céu. E qual é a família do céu? A igreja, somos nós, igreja do Senhor. O que Paulo está dizendo com todo esse capítulo de 7 de Coríntios, é que existe uma família que é mais importante do que o próprio casamento entre homem e mulher, que é a igreja. E tem muitos que estão aí, longe da igreja, sem congregar, porque acham que pastor quer controlar a vida, que pastor só quer dinheiro, que isso ou aquilo. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Eu gostaria que você imaginasse o corpo de Jesus. Feche seus olhos, vamos fazer um exercício aqui. Feche seus olhos, por favor. Imagina agora na tua mente o corpo de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o filho da família no céu. E agora nesse momento, você vai imaginar vários Cristos pequenininhos, bem pequenos, formando o corpo. Nós somos cristãos, nós somos pequenos Cristos. E nós somos filhos de Deus. Então nós fazemos parte da família de Deus através do corpo de Cristo. Através do corpo de Cristo. Deus colocou a família na terra para tipificar, para mostrar algo melhor no céu para as nossas vidas, que é fazer parte do corpo de Cristo. Isso não anula a sua responsabilidade na sua casa, mas te dá um lugar melhor, te dá uma visão melhor, te coloca no nível melhor. Porque independente dos erros que você cometeu, você tem agora a oportunidade de fazer parte de uma família no céu, perfeita. Corpo de Cristo. E como fazer parte do corpo se não congrego? Não tem como. Não existe. E eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos de forma rápida, para nós podermos orar. Já queria que o Ministério de Louvor viesse. Estamos já caminhando para o fim. Reflita comigo, queridos. Como você tem vivido o Evangelho até aqui? Segundo a vontade de Deus, ou segundo a vontade das pessoas da sua família? Como é que você tem vivido o Evangelho até aqui? Porque existe uma responsabilidade sobre a tua vida. É tão interessante, se vocês observarem Gênesis, Deus tinha dado uma ordem para Abraão sair de Ur e ir para Canaã. Só que no meio do caminho, o pai de Abraão decidiu parar e não continuar. Com isso, o projeto que Deus havia dado para Abraão não prosseguiu. O pai de Abraão teve que morrer para que Abraão saísse daquele lugar e continuasse até Canaã. Ou seja, muitas das vezes, existem pessoas que nos paralisam no nosso ministério, e que Deus vai tirar de você, para que a obra aconteça. Foi assim com Abraão. Eu estou te colocando um relato bíblico que aconteceu, não quer dizer que aconteça com todo mundo, misericórdia. Mas o que eu quero dizer para você é que a obra de Deus, aquilo que Ele tem, vai se cumprir. Vai se cumprir. Agora, o que tem paralisado você de fazer a obra de Deus? Porque ficar sentado no banco, ficar em casa, só vindo no culto aos domingos,
Até o diabo faz. Ele vem cá para ver como é que vocês estão. Passei aqui, a gente ora para os anjos não deixar ele entrar, para não ficar. Mas acontece até do diabo vir manifestar aqui no meio. Então, pastor, mas como é que o diabo vem até a igreja? Querido, se ele chegou até Jesus para tentar ele não vai chegar aqui? Né? Então, o cristão ele tem essa responsabilidade. E o que você tem feito com a responsabilidade que Deus te deu? Quem tem sido prioridade para você hoje? Os seus sonhos ou os sonhos de Deus? Pastor, não concordo não. Bom, né? Todo mundo tem o direito de não concordar e de não querer viver. No entanto, o que eu estou dizendo para você é que existe uma melhor forma de viver do que essa que vocês têm vivido. E que eu experimento dessa forma, e eu tenho tido êxito nessa forma. Pode acontecer de eu me frustrar? Pode, sou ser humano. Pode acontecer de eu querer um sonho meu em relação ao sonho de Deus. Mas todas as vezes que eu busquei fazer os sonhos de Deus ao invés dos meus, eu só tive êxito. Todas as vezes que eu decidi obedecer a palavra, eu só tive êxito. Mas todas as vezes que eu decidi bater de frente com aquilo que Deus me deu e falar para Deus, eu não vou fazer isso aqui não. Não. Deu errado. Então, é algo para você pensar. Existe uma maneira de alinhar tanto um como o outro, mas isso exige de nós sacrifícios, de sonhos e projetos pessoais. Mas se você não der conta, tudo bem, pois o melhor é viver sem pecar do que pecando e fazendo a obra, se distanciando de Deus. Pois o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. Qual é o salário do pecado? A morte. O que falta de perdão causa na vida da pessoa? Você sabe me dizer? O que amargura causa na vida da pessoa? Melhor, o que pode causar? Doenças psicossomáticas. E essas doenças psicossomáticas podem gerar várias enfermidades. E uma delas até câncer. Por isso que o salário do pecado é a morte. Por quê? Aprender a perdoar. Como cristão precisamos aprender a perdoar, a liberar o coração e assumir a nossa responsabilidade de família. O que você precisa responder para você mesmo, não é para mim, mas você precisa responder para você mesmo: como eu quero viver a minha vida? Livre para servir a Deus ou escravo servindo a Deus? Não estou dizendo para você não trabalhar, ou para não se casar, ou para se separar. Eu estou dizendo que como cristão você tem uma nova família. Como membro dessa nova família, você tem suas obrigações. Amém? O céu é o nosso destino. O céu é a nossa pátria. Vivemos não segundo a cultura do mundo, mas segundo a cultura do céu. Que seja feita a sua vontade, Deus, assim na terra como ela é feita, sem contestação, sem murmuração, sem indagação no céu. Ela simplesmente é feita no céu. Que seja feita aqui na terra também nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.